Olá novamente, hoje é domingo, dia dos pais. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos os pais. A gente vê os ateus militantes, né? Os agnósticos, canais de ateus militantes, né? Se fosse pelo menos ateu cientista, né? Tantos ateus cientistas que de universidade, né? Que comprovaram e provaram os milagres autênticos, né? NASA, Academia da Força Aérea Americana, Universidade de Califórnia, tantas universidades da Itália, Unicamp, né? Tantos cientistas que provaram com evidências, com testes em laboratório, com equipamentos, né? A paranormalidade, o mundo sobrenatural, né? Cientistas ateus, né? Que comprovaram com teste em laboratório que o sudário de Turim é a mortalha de Jesus Cristo, né? Agora, os ateus achistas dizem o contrário, né? Os ateus achistas, eles querem prova com base científica, com evidência científica, com teste em laboratório, com metodologia científica. Mas quando a ciência mostra, através de artigo, de estudo, de análise, de teste, de laudo, de resultado, aqui, ó, quando a ciência fala, mostra, prova com estudo, com artigo, com teste em laboratório, com teste científico, que há milagres autênticos que a ciência consegue explicar, que houve um fenômeno, mas não consegue explicar a origem, né? Ao contrário dos fenômenos paranormais ou parapsicológicos, que são assim, parecidos com fenômenos sobrenatural de outro mundo, né? Mas que tem a origem humana, né? Através do nosso inconsciente, da telergia, né? Uma hora eu vou explicar o que é telergia, né? Existem os fenômenos paranormais, que parece que é coisa de fantasma, de demônio, mas tem explicação científica, né? E tem os fenômenos supranormais, milagres, comprovado pela ciência que não tem origem humana, né? Aí quando a ciência, mesmo um grupo de cientistas ateus, né? Os céticos, agnósticos, provam que ocorreu um fenômeno paranormal sobrenatural, os ateus falam, não acredito, não, é mentira. Mimimi. Ou seja, os ateus querem prova científica, mas acabam sendo anticientíficos, né? E eu, como católico apostólico romano, tenho a questão da fé, que a igreja ensina, dogmas, mas antes de tudo, eu acredito na ciência, né? Na medicina, na física, na parapsicologia, na psicologia, na psiquiatria, na química. Então, aí voltando ao assunto, né? O tema do canal. Jesus mandou odiar pai e mãe. Aí a gente vê nos canais Multiversal Flaviano e outros canais de ateus por aí. Aí eles falam, mas como Jesus é bipolar? Jesus manda. Como Jesus pode ser filho de Deus? Como Jesus pode ser judeu? Se tem um mandamento, honrarás teu pai e tua mãe? Jesus disse, eles falam, né? Jesus mandou honrar pai e mãe, mas Jesus manda odiar pai e mãe. Tô vendo que mesmo o cara que se diz que aprendeu grego, ele parece que não entende o grego, não entende o judaísmo do século I, né? Aí vem falar de mim, né? Tô usando só a Bíblia para defender que Jesus é judeu. Eu não uso só a Bíblia. Antes eu já falei, a Bíblia é um documento histórico. Tem um lado simbologia, tem um lado histórico. Ponto. Os historiadores e arqueólogos já confirmaram. É um documento histórico. A arqueologia confirmou muitas informações na Bíblia. Mas os próprios historiadores, teólogos, falam, cuidado na interpretação da Bíblia, que tem muita simbologia. Porque o povo de Israel, os judeus usavam muita simbologia. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Né? Então, eu estou falando com base do judaísmo do século I, da Palestina do século I.
com base no judaísmo também de hoje, com base na história, com base da história da igreja, com história da religião, com base na antropologia, com base na sociologia, filosofia, arqueologia, com base histórica, com base na exegese. Como a Bíblia de Jerusalém era da Escola Bíblica de Jerusalém. Então, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia pastoral, a Bíblia do peregrino, é um trabalho de exegetas. São um grau a mais do que teólogo. Se exige, acho que pós-graduação, ou segunda graduação, o doutorado, o mestrado em exegese. Exegese tirar da raiz. Então, os especialistas em línguas semíticas, eles afirmam que o Novo Testamento é tradução do aramaico, do hebraico. Não sou eu. Tanto cientista, tanto estudioso em universidade, especialista no judaísmo, especialista na Bíblia, especialista no cristianismo, historiador dessas áreas. O teólogo, ele é o profissional da área religiosa, assim como o cientista da religião. Tantos padres são cientistas da religião, tantos padres são teólogos. Teologia é uma ciência humana. Não é teologia fundo de quintal, como o Scania fala. Teologia, o Scania fala merda. Acho que porque o cara foi pastor, fez uma teologia fundo de quintal, que aprendeu dogma, aí ele fala besteira. Ele não sabe que existe a teologia acadêmica, universitária. Assim como a parapsicologia, ela é uma disciplina acadêmica, universitária. A psicanálise não é universitária. Agora que estão surgindo faculdades de psicanálise. A psicanálise é uma formação livre criada por um médico neurologista, Freud. O Conselho Federal de Medicina reconhece a psicanálise como método investigativo do psiquismo. A Associação Brasileira de Psiquiatria considera a psicanálise não como ciência nem pseudociência, e sim como método investigativo do inconsciente, do psiquismo. A maioria, com certeza 100% ou 99,9% dos psiquiatras afirmam, consideram a psicanálise como ciência e como método investigativo do inconsciente. Tanto livros escritos por psiquiatras, né? Bom, então aqui na Bíblia do Peregrino, Lucas 14, 26, Jesus fala assim: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Na Bíblia de Jerusalém. Se eu pegar a Bíblia de uma linguagem simples, a Bíblia a Bíblia pastoral da editora Paulus, aí já muda a sentido. Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Aqui no texto usa o termo preferência, em outra Bíblia, odiar. Na nota de rodapé explica hebraísmo. O que é hebraísmo? Expressões hebraicas e aramaicas dentro do Novo Testamento em grego. Com certeza, o Scania não sabe disso, né? Aí ele vem com... Então, o termo no grego, odiar, miseo, odiar, amar menos, e desapego, miseo. Eu vou deixar a página, o link do léxico grego e do dicionário grego, miseo. E também vou deixar o artigo o que é hebraísmo. Então, é especificamente isso. Miseo, né? Também expressões lá do Antigo Testamento fala de amar uma pessoa a mais e outra a menos. Jesus não está falando de odiar pai e mãe. Está falando de preferência, né? Jesus não vai contra o mandamento honrar teu pai e mãe.
Aí ele está falando, dá preferência mais a ele do que pai e mãe. Não, amar menos, miseo. Aí o Scania falou assim, mas o Novo Testamento foi escrito no grego. Como pode ser judaico? Flávio Josefo escreveu no grego. Flávio Josefo escreveu em grego. Eu vou deixar todas as minhas pesquisas na descrição ou nos comentários. Aqui no livro Tu és Pedro, fala sobre, assim, o aramaico, né, que era a língua usada no tempo de Jesus lá na Palestina. O hebraico era usado na liturgia, né, para ler o texto. O aramaico era a língua falada assim. O aramaico é uma língua importante, mas restrita a um local. O grego era uma língua universal, era uma língua universal, como o inglês hoje, usada no comércio. A Multiversal Flaviana, Scania, Francis, Primateu, fala que os judeus não falavam grego. Mas a história mostra o contrário, né? O cara se diz que estuda grego, né? Não sei onde ele fez o grego. Fundo de quintal, eu acho. E aí ele fala também, não existe igreja do século I fora lá antes de Roma, não existiu cristão judeu ou cristão de origem judaica. Falta de pesquisar. Eu, além do mais, eu sou detetive particular, né? E tenho curso de perícia forense criminal. E o teólogo, ele é um pesquisador. Se o Francis, os militantes ateu contra Jesus histórico, os achistas, o Francis Scania for viajar lá para Roma, nas catacumbas, não é só colocar a bunda na cadeira, né? Ficar pip, pip, pip. Se forem lá em Roma, nas catacumbas cristãs romanas, vai encontrar símbolos helenistas, judaico, âncora, golfinho, etc., cruz, e símbolos judaico, como o lírio branco, nos sepulcros cristãos, esculpida a menorá, peixe, kasher, esses camas, né, o taurograma. E também existe o decreto do imperador Cláudio do ano 49, que expulsou os judeus de Roma, né? O grego do Novo Testamento era uma língua do Império Romano, o grego e o latim, né? É só pesquisar na Wikipédia, línguas do Império Romano. Língua que era usada pelos judeus da Palestina e da Judéia no século I, né? E o grego judeu, as moedas cunhadas por Herodes. Eu vou deixar o material no comentário. A iconografia judaica